Olá, meu querido aluno! Agora nós vamos estudar potência e energia elétrica. Potência tem tudo a ver com energia elétrica. Aliás, a definição de potência é exatamente a energia elétrica que foi consumida em um determinado tempo. Então, quando você pega, por exemplo, um aparelho que tem uma potência de 100 watts, 100 watts o que significa? Que ele tinha uma energia elétrica, consumiu uma energia de 100 joules em 1 segundo. Isso é potência. Então, 100 watts são 100 joules consumidos de energia em 1 segundo. Tanto é que se fossem 2 segundos, teriam que ter sido 200 joules. 200 joules dividido por 2 segundos também é 100 watts. 300 joules por 3 segundos, 100 watts. Então, isso que representa a potência elétrica. Quando vem escrito a potência elétrica no aparelho, é o quanto de energia que ele vai gastar a cada unidade de tempo. Deu para ter uma ideia? Olha só que interessante. Para você calcular o valor, então, da potência elétrica, ele é bem tranquilinho, é bem simples. Existe uma relação matemática que potência elétrica é a corrente I vezes a DDP-U, conhecida essa formulinha como potil. Tem outras versões, se você tirar o pote tem o pio, se você inverter o I e o U fica pui. Usa a nomenclatura que você gostar, tá bom? Então, olha só, potência é a corrente vezes a DDPU. Corrente que é dada em amperes, aqui. U que é dada em volts. Quando eu multiplico o ampere pelo volt, é o que eu chamo de watts. Pera, mas watts tem duas definições. Pode ser o ampere vezes o volt, mas olha aqui embaixo também. A potência em watts pode ser a unidade da energia joule dividido pelo segundo. Joule por segundo também é watts, tá bom? Um outro detalhe que a gente tem que estar ligado é que a formulinha de potência ela tem algumas variações. Olha só, potência é I vezes U. Vou escrever aqui assim, ó, potência, e tá feio, mas dá para entender. É igual ao I vezes U. Vou por um vezes assim, vezes U. Mas imagina que esse U vem da fórmula do Uri. Essa formulinha que está aqui em cima, ó, Uri. Tá vendo? E aí o que vai acontecer? Se eu voltar na formulinha de potência e no lugar desse U eu trocar pelo Uri, olha só, potência é igual ao I, e no lugar desse U eu vou colocar o Uri, ou seja, o R vezes o I do Uri. E I vezes I fica I ao quadrado. Então, potência, nossa, que letra feia, é igual ao R vezes o I ao quadrado. Pi ao quadrado. Essa formulinha ela está aqui em cima, ó. Na verdade, essa formulinha potência igual a R quadrado é o mesmo que potência igual a I vezes U. É apenas uma variaçãozinha dela se eu substituir a fórmula do Uri. Outra coisa que eu poderia fazer é, por exemplo, vou eliminar isso aqui, não eliminou, né? Tem que ter boa coordenação motora. É você pegar e isolar a letra I. Pega a formulinha do Uri e isola a letra I. Vai ver que vai ficar muito legal. Olha só, peraí, deixa eu eliminar esse outro. Ah, ah. Olha só, pega essa formulinha aqui do Uri e isola a letra I. O R vai passar dividindo. Então, essa formulinha vai ficar assim. O I vai ficar igual ao U sobre R. Então, se você chegar aqui na formulinha do potil e no lugar desse I aqui colocar o U sobre R, vamos ficar com U vezes U, que dá U quadrado sobre R. Portanto, eu tenho três maneiras de você calcular essa potência. Potil, Pri ao quadrado e U ao quadrado sobre R. Tá bom? Essas são as maneiras de calcular potência. Vamos agora ver como calcula energia.
Vamos lá. A energia elétrica. Assim como eu tinha acabado de comentar com vocês que potência é energia dividido pelo tempo, se eu quiser calcular essa energia aqui, é muito fácil. Eu vou isolar esse termo energia e o tempo vai passar multiplicando. Então, o cálculo da energia é a potência multiplicado pelo tempo. O que acontece? A potência geralmente vem escrita no aparelho. Se você pega uma lâmpada, está escrito lá na lâmpada, potência de 10 watts. Compra um chuveiro elétrico, está escrito a potência, sei lá, 6.000 watts, 7.000 watts. Comprou um ferro de passar roupa, 1.500 watts. Um secador de cabelo, não é o meu caso, eu não preciso, mas um secador de cabelo, 1.000 watts. Isso representa a potência do aparelho. Se eu multiplicar pelo tempo que ele está sendo utilizado, essa é a minha energia. Portanto, a quantidade de watts vezes o tempo de uso do aparelho é o que vai me dar os joules, a energia total consumida. Só que isso que eu comentei agora, o watts e os segundos, é no Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Olha ele aqui, potência em watts, tempo em segundos, e o watts vezes segundos é que dá joule. Se eu for pensar numa conta de luz, e eu trabalhar com os valores em watts e segundos, o resultado na conta de luz, o valor da conta de luz vai ficar com uma energia com um número mas muito grande mesmo, até porque o watts vezes o segundo de cada aparelho utilizado ao longo de um mês inteiro. É um número muito alto. Então, o que as companhias de energia elétrica fizeram? Ao invés de trabalhar em segundo, eles trabalham em horas. Só para conta de luz, isso daí é válido para conta de luz. A unidade medida de watts, em vez de utilizar watts, ele utiliza quilowatts. Lembrando, uma hora equivale a 3.600 segundos. Se eu dou em segundos, tem que passar para hora, regra de 3 simples. 1 kWh, ele vale 1.000 watts. Outra regra de 3 simples. Então, um chuveiro de 7.000 watts, ele tem 7 kW, ok? Se eu multiplicar, então, quilowatt pela hora, vai ter outra energia, outra unidade de energia elétrica, o quilowatt-hora. Quilowatt-hora é unidade de medida de energia elétrica. Então, sistema internacional é joule, quilowatt-hora vale quando eu falar de conta de luz. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Olha só, acabei de postar esse exemplo, é uma conta de luz minha, da minha casa de campo, chique, né? E aí eu tenho aqui uma conta de luz que chegou com uns valores para a gente entender como é feita essa cobrança. Espera aí que eu vou passar por um slide onde eu coloquei esses números um pouco maior, mais fácil de enxergar. Olha só. O que é feito, então, na conta de luz? Reparou que a nossa conta de luz nas casas ela é mensal. Todo mês chega esse valor da conta de luz. Essa conta de luz tem um relógio que fica girando lá na entrada da casa, no postinho de entrada da minha casa, e ele fica medindo, de acordo com a potência do aparelho que está ligado, o tempo que ele ficou ligado, e ele vai lá marcando o total de energia consumida. Se ele pegou o quilowatt e multiplicou pelo tempo em horas que ele funcionou, eu vou ter energia em quilowatt-hora. Se você olhar aqui em cima na tabela, no mês de abril de 2020, 185 kWh. Tudo bem? E aí, como é que é feito para cobrar essa tarifa, o valor da conta de luz? Tem as tarifas, né? Então, tem o consumo de uso do sistema, tem o consumo TE da distribuidora lá. Então, você multiplica o 185 pelo valor da tarifa. Então, 185 vezes essa tarifa deu esse valor, 185 vezes essa tarifa deu outro valor, e se você pegar esses valores somar, deu 110,78. Só que, além disso, o que mais eu preciso? Existem os tributos, né? Existem impostos. Então, se eu somar a parte de imposto, é que me deu a conta total de 124,06.
Então, eu tenho o valor da energia vezes a tarifa, dinheiro, esse número que aparece aqui, 0,288 ou 0,3102, esses valores é dinheiro, valor da tarifa a cada quilowatt-hora, vezes o valor do 185, tá bom? Você deve estar notando aqui, no meu histórico, que o ano passado, em abril, eu gastei 69. Esse ano de 2020 eu gastei 185. Vamos contextualizar isso aí. Nós estamos em quarentena, isolamento social. Eu estou aqui na minha casa de campo esses dias, trabalhando da minha casa de campo. Então, o que acontece? Eu estou passando todos os dias direto aqui. Então, a gente tem cozinhado aqui, a gente toma banho aqui, o chuveiro é elétrico, usa muito micro-ondas, cafeteira elétrica. Então, o consumo de energia aumentou porque a gente usa todos os dias. Quando no ano passado a gente só vinha de final de semana. Só final de semana o consumo foi de 69, agora 185. Algumas coisas não mudaram. Por exemplo, eu tenho uma geladeira que fica funcionando aí direto. Já vou até comentar já da geladeira. Ela não funciona direto. Ela tem períodos de funcionamento, mas ela está consumindo energia mesmo nos dias que eu não estou aqui. Então, esse é o consumo de energia da minha casa de campo e o aumento por causa da pandemia, da quarentena, do Covid-19. Entendeu? Falei da geladeira. Deixa eu comentar uma coisa a mais. Esse selo é um selo de consumo de energia que tem a classificação A, B, C, D, que ele vai dizer quanto é econômico o aparelho. Claro, a categoria A é o mais econômico, a categoria E é o menos econômico. Isso daí, na verdade, é da minha filhinha. Minha filhinha montou o apartamento dela, ela comprou uma geladeira, eu peguei essa etiqueta para poder usar em aula. E essa etiqueta, o fabricante diz que o consumo da geladeira dela é de 51 kWh mês. Então, se ela tem 51 kWh mês, já sei a energia total do mês. Multiplico pela tarifa, vamos supor que a tarifa é em torno de, vou inventar um número, 50 centavos. 51 vezes 50 centavos, eu vou gastar mais ou menos R$ 25 por mês de consumo da geladeira. Claro, tem mais os impostos, né? 25, não é 50 centavos, deve ser uns 60, 70 ou mais. Mas é mais ou menos esse valor, essa conta que eu faço. 51 vezes a tarifa é o seu consumo que eu vou pagar por essa geladeira. Minha casa de São Paulo está com consumo muito alto. Eu estou desconfiado que eu tenho uma geladeira e um freezer. Os dois juntos estão dando um consumo muito alto, muito mais que 51 kWh por mês. Então, o que eu tenho estudado? Que se eu trocar a geladeira e o freezer por uma única geladeira, mais nova, mais econômica, o que eu economizar na conta de luz, com o tempo paga a própria prestação, ou quase paga a prestação da minha geladeira. Talvez em uns 2 anos a geladeira se paga pela economia de energia elétrica. Além de ter uma geladeira novinha, bonitinha, moderninha. Pegou a ideia? Segue o jogo. Bom, a energia elétrica, ela também pode ser transformada em energia térmica, ou seja, em calor. Que de calor? Olha a formulinha de calor aqui, ó. Uma fórmula famosa é o Q macete, que é a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível ocorre quando há mudança de temperatura sem mudar o estado físico. Calor sensível é a massa, por exemplo, se é o aquecimento de água num chuveiro, é a massa de água do chuveiro, vezes Czinho, que é o calor específico do chuveiro, vezes a variação de temperatura, o quanto aumenta a temperatura da água do chuveiro, por exemplo. Outra forma de calor que a gente pode analisar é a quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente é quando muda o estado físico, ou seja, de sólido passa para líquido, de líquido passa para vapor, mas sem mudar a temperatura. Enquanto ele está mudando o estado físico, a temperatura é constante.
Por exemplo, eu tenho um bloco de gelo dentro de uma panela, eu ponho no fogo a panela e ele fica derretendo. Enquanto ele não derreter totalmente, ele continua na temperatura, por exemplo, de 0 graus Celsius, mas ele está mudando o estado físico, ele está ganhando calor para mudar o estado físico. Isso eu chamo quantidade de calor latente. E aí, quando eu coloco isso daí na eletricidade, por exemplo, no caso, um chuveiro elétrico que vai esquentar a água, a energia elétrica de um chuveiro, olha só, vou marcar aqui, a energia elétrica do chuveiro está se transformando em quantidade de calor, Q. Energia elétrica que é potência vezes tempo. Para esquentar a água, a quantidade de calor é o Q macete, M vezes C vezes delta teta. Você só tem que tomar cuidado com as unidades de medida. Então, potência, ela é em watts, o tempo tem que ser em segundos, a massa no sistema internacional tem que ser quilograma, o Czinho é em joule por quilograma graus Celsius no sistema internacional e a temperatura graus Celsius. Às vezes o exercício pode te dar outras unidades de medida. Ele pode dar uma unidade assim, em vez de caloria por grama grau Celsius, ele pode dar joule por grama grau Celsius. Não tem problema. Se for joule por grama grau Celsius, basta a massa também está em grama. A massa tem que ser compatível, grama e grama. Se o Czinho é joule, então a potência é watts, tempo é segundos, watts vezes segundos, olha ele aqui, é joule. Então aqui embaixo eu coloco algumas transformações de unidade de medida que vão ser importantes para você poder resolver o exercício. E aqui em cima, outro tipo de unidade de medida de massa, de quilograma para grama, e lá em cima, uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Tem que transformar de caloria para joules, sempre fazendo uma regra de 3 simples. Mas o mais importante de tudo isso é como fazer para resolver o exercício. É igualar a formulinha de energia elétrica e a formulinha de quantidade de calor. Resumindo, é isso. Iguala os dois. Iguala a potência vezes tempo com o Q macete. Ou, se for um bloco de gelo derretendo, ou uma resistência elétrica colocada dentro da água que ela está fervendo, então você pega a potência vezes tempo igual ao que moleza, ou que mole, ou que mel, ao M vezes L do calor latente. Ok? Então é assim que a gente mistura eletricidade com calorimetria. Seguindo, existe uma pergunta clássica que os alunos me fazem. Quando você liga um aparelho numa tomada de voltagem errada, o que acontece? Bom, se você colocar uma voltagem maior, o exemplo clássico é, eu estava no 110 e ele vai para o 220. Ligou uma lâmpada no 220, mas ela foi fabricada só para usar no 110. Ou era um secador de cabelo de 110, eu pluguei em 220 volts. O que acontece? Vamos lembrar que potência é U vezes o I ou I vezes o U, tanto faz. Antes eu falei do POTIL, também tem o PIL, aqui é PUI. Gente, usa a expressão que você melhor se adaptar, que você conseguir memorizar. É importante a DDP vezes a corrente, ou o contrário, que dá na mesma. Se você dobrar o valor do U, o que acontece? O aparelho, por exemplo, o secador de cabelo, ele tem uma resistência dentro dele, que é aquela coisa que fica alaranjada. Quando você liga um secador de cabelo e olha para dentro dele, tem uma molinha alaranjada. Essa molinha alaranjada é o resistor, que no fato de você mudar de 110 para 220, você não mudou a molinha, você mudou a tomada que você encaixou, mas aquela molinha dentro do aparelho é fixa. Portanto, eu vou dizer que o valor da resistência é praticamente constante. Praticamente a resistência não mudou, o valor da resistência não mudou. O resistor é igual. Então, se você pegar a formulinha do Uri, olha o Uri aqui, ó,
e você dobrar o valor do U, o R não muda, o R é constante. Então, para essa igualdade permanecer igual, eu tenho que dobrar o I. Repara só, na fórmula do URI, se você dobra o U e o R não muda, tem que dobrar o I para que a igualdade fique igual. Do lado esquerdo do igual é o dobro, do lado direito do igual também aparece o dobro. Sendo assim, se dobrou o U e dobrou o I, volta para essa fórmula de potência aqui. O U dobrou. O I dobrou. Na hora de fazer a potência, eu vou ter esse 2 aqui multiplicado por esse outro 2 aqui. 2 vezes 2, 4. A potência é 4 vezes a potência inicial do aparelho. Ela aumenta em 4 vezes a potência do aparelho. Ela é quadruplicada. Portanto, se você tinha lá um secador de cabelo de 1000 watts, ele passou até agora 4.000 watts de potência. É muita coisa. E aí ele queima. Agora, existe o contrário também. Imagina que você pegou um secador de cabelo que é de 220 e ligou em 110. Você não ligou na metade do valor do U? O U não é metade? Acontece a mesma coisa. Então o I vai ser metade, já que o R é constante. Se os dois são metade, metade vezes metade vai dar 1/4. Ele é 4 vezes menor. Ele é dividido por 4. Aquele secador de 1000 watts vai passar, dividido por 4, vai passar a ficar só 250 watts. Olha só, eu mandei aqui um exemplo numérico, ó. Ele fala aqui que tem uma lâmpada de 60 watts, uma lâmpada não, um aparelho de 60 watts, lâmpada de 60 watts era antiga, tá? Aquelas antigas, incandescentes. Hoje em dia as lâmpadas são de 10 watts e elas são até bivolts. Hoje em dia essas lâmpadas eletrônicas são bivolts, mas antigamente não era bivolt, tá? Mas pega um aparelho qualquer de 60 watts que não é bivolt. E aí ele é fabricado para ser ligado em 110. Por um erro, ligar em 220. Dobrou o valor do U. Significa que se dobra o U, também dobra o I. Dobrou e dobrou, aumentou em 4 vezes. Se aumentou em 4 vezes a potência de 60 watts, agora ele tem uma potência de 240 watts. É muito mais energia do que foi projetado. Vai esquentar muito mais do que ele foi projetado. Provavelmente a resistência lá dentro não vai aguentar, o resistor, perdão, não vai aguentar, e ele vai superaquecer e vai derreter, que a gente diz que ele queimou. Na verdade, ele derreteu pelo excesso de calor. E o contrário, imagina que você tem lá o aparelho de 60 watts que foi fabricado para aguentar 220. E de repente ele foi ligado em 110. Tá tudo bem. Se caiu pela metade a voltagem, a corrente também cai pela metade. Portanto, dividiu pela metade, depois dividiu pela metade de novo, dividiu por 4. 4 vezes. Então, 60 dividido por 4, ele dá 15 watts. Tudo bem? Para finalizar essa parte aqui, tem uma outra pergunta que é, professor, o que paga mais na conta de luz? Uma lâmpada, um aparelho de 60 watts. Ops, espera um pouquinho que eu vou arrumar aqui. Espera aí, não vai embora não. Olha só. Um aparelho de 60 watts, 110, ou um aparelho de 60 watts, 220. O que gasta mais energia elétrica? O que eu vou pagar mais na conta de luz? É vantagem mais eu comprar um de 220 ou de 110? Na verdade, tanto faz. Os dois você vai pagar mesmo valor na conta de luz. Porque a conta de luz, a energia elétrica, se você voltar nos slides anteriores, não era a potência vezes o tempo de uso. O que importa é o tempo de uso e o valor da potência. Se um é 60 watts, o outro também é 60 watts, não vai mudar nada. Para a conta de luz dá na mesma. Portanto, você paga o mesmo valor da conta de luz. Então, um aparelho 60 watts, 110, um aparelho 60 watts, 220, paga o mesmo valor na conta de luz. O que muda? Na hora de construir a casa. Quando você constrói a casa, uma fiação de 220
para 60 watts, ela pode ser um pouquinho mais fina do que uma ligação de 60 watts 110, porque o 220, como o U é grandão, eu posso economizar no valor da corrente para esse aparelho. Então, a economia está só na hora de construir, na espessura, na grossura do fio. Só isso, mas na conta de luz não muda nada. Pegou? Bom, turminha, agora fazer exercícios. Se você ainda ficou com dificuldade, volta, assiste de novo esse videozinho, tenta ver se você entende, tenta pegar os exercícios, lê com calma. Se aparecer dificuldade, entre em contato comigo, tira suas dúvidas, que a gente está junto nessa jornada. Vamos estudar e vamos aprender. Essa matéria de energia, potência e energia, é uma das mais importantes da física. Potência e energia mecânica, potência e energia térmica, potência e energia elétrica é o que há de mais importante na física. Tá bom? Bom estudo para você! Valeu! Fui!